A inércia do espírito deita a perder o bom repouso do corpo, e bem depressa exala cheiro o rio que cessa de correr. Se não forem tratados, casas e campos degradam-se. Abandonada às suas flores, a planta torna-se selvagem. Que mais? Parar é degradar-se. Temendo tal para mim, se por enquanto há em mim algum tento ou já houve, o que aconteceu há pouco por ação dos cruzados, ei-lo. Escrevo, embora em poema sem jeito. Cristo ser propício. Escrevo, mas porquê? Ainda que revolvas todo o tempo, até agora quedei-me estéril e sem frutos. Terei, porém, frutos escrevendo algo que retiro do ócio. Não vão os bens do espírito arrepanhar o vício. Escrevo, pois, sempre propício, tu que és Deus trino e uno, para ser capaz de manifestar aos cristãos os teus feitos. De ti, para quem são trabalhados meus versos, venha ajuda, peço, tu a quem por certo é dada a reger a barca de Pedro. Eis que o teu nome se escreve com 5 letras, para com a razão os 5 sentidos comandares. Dobres aqui S e V para o duplo amor acima das estrelas te elevar. Um é o amor do irmão, outro de Deus. Chegarás a 7 letras se as contares todas. Oxalá, pelo septenário, o espírito te dê a felicidade. Demorar-me aqui, vou direto ao objetivo. Cristo sempre propício, porque tudo o acalentas. Envolve-me tu no teu orvalho. Peregrinos alguns, seus votos desejosos de cumprir, que por diversas costas do mar se alongaram. Ao volver dos anos de Cristo 1200, mais 7 depois de 10, múltipla pátria deplora. Em barcos infindos sulcaram as águas. Ao farol chegaram muitos, sofrendo danos primeiro. Aí fez-se pausa. Os navios juntam-se, jura-se unidade. Escolhe-se comandante, estabelece-se as leis a observar. Sopra a brisa. O mar é sulcado por navios sem número. Aos navios abre-se Portugal, uma terra para viver. Passa-se o porto, enfurece-se a olo, atira os euros contra a frota, morre a brisa fagueira. Não há âncora para deter a embarcação, pois o calabre nela rompe-se. Aqui a âncora lançada varre o chão. Esta despedaça-se nos rochedos. No chão embate aquela. Vira-se esta embarcação. Aquela fica cheia de água. As outras entram no porto, mas não sem enorme pranto, pois foi duro quando cada barco teve de sofrer. Este realmente chora a popa arrombada, aquele o cano, este lamenta a proa do navio e aquele a embarcação. A maina invernia. Olhando, um chora companheiros ou mercadorias, já repara as forças da frota, qualquer um suas feridas. Cura, ressoam as praias de modos 1000. Euro retira-se, Zéfiro abranda, e como que da sua fúria arrependidos, os mares aparecem tranquilos. A frota sai do porto, mas aí ficam no entanto retidas 2 naus no rochedo, vítimas do naufrágio. A frota restante, a embocadura do Tejo demanda. Recebe-a o porto que tem de Ulisses o nome. Os cristãos rejubilam por vê-la chegar. Tão bem, o estrangeiro é recebido e lhe é dado acolhimento. Presente o bispo da terra, presenteia aos peregrinos. A todos convoca, fala-lhes e entretece palavras amistosas. Irmãos, servos de Cristo, inimigos dos inimigos da cruz, desprezadores do mundo, honra do martírio, está patente, o Senhor vos trouxe às nossas costas, a fim de que por vossas armas o nosso jugo tenha fim. Próximo de nós há um castelo mais que todos danoso para os cristãos. Seu nome é Alcácer. Al é Deus e castelo é Cácer. Castelo dos deuses lhe chamam entre os pagãos, que o veneram, que lhe têm afeição. Para aqui e para a nossa desgraça lançam seus cuidados, e armas logo que julgam que é tempo de matar. Os habitantes ao seu rei oferecem cada ano 100 cristãos. Somos nós, de facto, quem isso paga. Em 5 lustros, 15.000 homens tomaram eles, ou deles fizeram mortandade. Cristo Rei vos dará de aqui merecerdes o seu reino. A tais inimigos, sob o seu desígnio, esmagar com a mão. Sabia a Terra Santa que este ano havíeis de demandar. Em navios, a verdade é que o impedem tempo e vento. Consultai os vossos nautas, a quem do mar estreito a calmaria e a brisa do tempo iminente são patentes.
Por isso mesmo, fazei algo, não vá Satanás encontrar-vos entregues à ociosidade. Vício que tudo deita a perder. A ociosidade corrompe a virtude e a dignidade do espírito, também a moral e vossos propósitos piedosos. Servos da cruz, pois, inimigos sejais dos inimigos da cruz. Aqui seja a vossa mão operosa para Deus. Para derrotar Alcácer nos associamos a vós, e caminho para os naturais será a terra, para a frota a água. A estas palavras levanta-se divisão na armada. Contesta-as um grupo, aprova-as outro. Fica a cisão. A frota divide-se em grupos. Um para Marselha toma a dianteira, outro prepara-se para ir a Alcácer. A brisa está de feição. O mar sulcamos com as proas e chegamos a Alcácer. Aqui colhemos uvas. O inimigo apresenta-se. O inimigo vem a cavalo para salvar as uvas, mas trespassado pela lança não consegue pôr-se a salvo, pois ao morrer, cavalo e companheiros a vida larga. Os companheiros demandam o castelo e choram os primeiros danos. É um lugar de vala e fosso profundo, rodeado com muralha dupla e torres inúmeras. Apetrechado de armas e homens versáteis, a fortaleza, os valorosos repele que têm brio em suas insígnias. No entanto, uma vez aí chegados de suas muralhas, não puderam eles sair em boa segurança. Por isso, junto do castelo, colocamos tendas com armas, e guardada por homens, a frota fica segura. Caem figueiras e oliveiras quando nos aprestamos a ir até às muralhas, criando o acesso, o fosso repleto. O fosso transborda de lenha. Parece que contra nós jurou vulcano, consome-se toda a lenha em fogueira. Construímos máquina de muralhas, aventamos pedras, mas as pancadas pouco ou nada os muros danificam. Cercamos a fortaleza com soldados em armas. Sangue escorre de um lado e outro lado. Sorvem o amargor da morte. Rumor gritando a presença dos nossos barcos bate as cidades hispanas. Contra nós movimentam armas e soldados. Contra nós investe Espanha. Contra nós dirige 3 reis. Isso mesmo nos revela o rumor. Por isso trememos de medo, mas quem tudo governa conforta-nos, dá-nos 32 barcos. Põem-se guardas à frota, nós de talude e de vala, para nos exterminarem. 15.000 chegam, e peões em número de 40.000 cavaleiros. Dos nossos há quem dissuada de lutar. A partir, aconselha, diz ele que ninguém está a cumprir as promessas. Não nos mandam lutar contra esta gente, mas contra a que o sepulcro de Cristo e os lugares santos detêm. A multidão aplaude. Deus que todos os homens quer salvar. Renova os prodígios antigos e vem em ajuda dos seus. No dia seguinte, porque parecia vir a ser dia de combate, todos olhamos para os companheiros e contamos os cavalos. Peões sem conta, cheios de força, em armas se apresentam, mas apenas 300 cavalos. De improviso 500 ainda durante a noite. Por mercê de Deus, nos procuram cavaleiros e montadas. Chega a aurora, os cavaleiros a quem lobrigou a nossa atalaia avançam um pouco, apercebem-se dos acampamentos inimigos. Coberta, debaixo do inimigo esconde-se a terra. Ao céu um clamor, e o clangor de todos os lados agita corações. Dá-se o embate, de um e de outro lado sangue jorra. Eis que aos nossos a sorte é adversa. Fogem em campo, fica o ímpio inimigo. Os nossos cavaleiros recuam, desguarnecem o peito, protegem o dorso. Ao acampamento sobe e até ali chega o inimigo. Monta aos cavalos quem de fora, de noite chegara. Para as estrelas olha, implora o auxílio do Omnipotente. Mais brilhantes que as estrelas, a luzir no céu o sinal está da cruz. Grande parte da multidão dos nossos vê-no. Com esta visão o espírito retorna aos nossos. E eis que contra os inimigos investe a nossa cavalaria. Derruba, afugenta, mais, destroça. Um exército superno eis que vem em auxílio dos nossos, pela mercê de Deus que antes fizera aparecer o sinal da cruz. Veste esplendente como o sol, brilhante como a neve de há pouco, há no seu peito os sinais rosáceos da cruz. O inimigo logo percebe estas forças a carregar a retaguarda. Os seus olhos cerram-se e os corações ficam em pânico. Em consequência, um fere o companheiro com a lança ao lado. Aquele com a espada corta-lhe a cabeça. Cai este por terra, fica aquele sobre as patas dos cavalos.
Então dos homens alguns lançam-se para as águas. Que mais dizer? De entre eles uns 30.000 terão morrido. Assim queremos, e dos reis 2 terão tombado. Que caíram aos dardos dos companheiros ou de um coro superno é mortandade deles dada a saber pelos povoados. Diz que a sua destruição em 3 jornadas, furibundos os nossos a viram quando não foi mais que na primeira. Foi isto para nós mercê de Deus, no dia em que de Jacinto e de Proto se celebra o martírio. Rejubilamos, cantamos ao Senhor, que tal mercê a nós fez. Eis que rumores nos incutem novos medos. Para nos confundirem asseguram que há galés, 3 dezenas. Indagamos e não as encontramos. Quem do céu à terra prodígios há pouco dera, as ondas agita e os navios inimigos neles pereceram. De novo investimos contra os sitiados, mas contra nós com força pedras e paus fazem rodar por cima e também fogo. Ficamos feridos, descemos da muralha. De longe com o arco carregamos sobre eles, escorrem de sangue os dardos, fica a terra ensopada de sangue de um e outro povo. E a cada um à vez sorvemos as cruéis taças da morte. Assim nada adiantamos. A técnica soma-se à força e por isso debaixo da terra escavamos para fazer ruir a muralha. Escavamos às escondidas. Do lado contrário, escava o inimigo. Intenta ele que essa nossa labuta fique sem efeito. Dá-se contenda na mina, a ferro, fumo e a fogo. Aqui também sangue escorre de ambos os lados. Por isso, mais altas que as torres do castelo, 2 torres pomos não longe das muralhas, antes bem de perto. Ambas são de madeira, de cima miram o castelo, o inimigo visam para luta sem tréguas de lhe darem. Para no meio do castelo as flechas com o arco apontar, para assim uma morte inopinada atingir os castelões. De seguida, 2 máquinas de muro construímos, pavor aos inimigos elas incutem com as torres. O inimigo pede conversações, obstina-se, receia. Por fim Alcácer rende-se. Eis que aos nossos todas as portas se abrem. Os inimigos, quantos eles eram, e suas coisas aos peregrinos são entregues. Partes equitativas são dadas a cada um. O 3º dia após a festa de São Lucas sabe que Lisboa coloca a serviço sobre o jugo de Jesus Cristo. 72 anos depois, naquele preciso dia, Alcácer é-nos entregue, mais que a nós, a Deus. 3 dias após, o alcaide é lavado na água do batismo. Aos cavaleiros da espada é entregue a terra e a campina. Um único, e isto é injustiça grande, ficou de Alcácer à margem e nada daí recolheu. Facto é que foi ele quem primeiro convenceu os peregrinos a irem a Alcácer e foi ele quem lhes deu recursos e homens. Forças e recursos próprios ele no cerco do castelo gastou, bem como homens seus. Aos nossos comandantes fez ele concessão e entrega de bens seus. É a ele que quais ingratos nada querem satisfazer. Logo que o castelo foi tomado com seus apoios e com os seus conselhos negam-lhe os seus direitos. Decidiu todo o exército que 10 cativos lhe fossem dados, mas há quem os tomou para si. É ele o prelado de Lisboa. Ele que tantos bens aos nossos conferiu, mas recebe ofensas em troca do bem feito. A eles tendem eles mirra em troca de néctar, fel em troca de mel, feridas em troca de benevolência. Sê tolerante com esses perversos, peço-te, bom prelado, para que pelos bens da terra Deus te dê os mais altos. Aceita, rogo bom e venerando padre, os meus versos. Embora alquebrados os versos que para ti escolho, toma-os. Aqui estão 15 partes. Se da respectiva letra delas juntares a primeira, crias o nosso nome. Tu que por escrito isto lês, se vires algo menos adequado, não te provoque o riso, corrija ou apura. Os versos que agora tens, em parte os teve outro primeiro. Quem me promoveu a pôr os versos por último? Não te admires. Escrevi para quem o respectivo favor já era para mim conhecido, e ainda não era eu para ti.